mundo. Eu queria agora falar sobre questões brasileiras e problemas brasileiros, como Jair Bolsonaro, né? Olha só, a Carla Araújo traz essa informação aqui pra gente. O ex-presidente Jair Bolsonaro vai depor hoje a Controladoria Geral da União. Informação confirmada pela coluna de Malu Gaspar do Globo, confirmada pelo UOL. Esse depoimento ocorre no âmbito de um processo administrativo que investiga a atuação do ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez, durante as eleições de 2022. Bolsonaro deve falar a uma comissão da CGU por meio de videoconferência. O ex-presidente foi indicado como testemunha nesse caso de defesa de Vasquez no processo que tramita sob sigilo. O UOL apurou que poderá ocorrer a aplicação de uma advertência ou a perda da aposentadoria como policial rodoviário federal. Além do ex-presidente, o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, também foi apontado como testemunha. O ex-presidente será questionado sobre os bloqueios nas estradas, justamente naquele dia de segundo turno das eleições presidenciais de 2022, algo que deixou todo mundo muito preocupado, né? Começou a ter um bloqueio nas estradas, uma operação da Polícia Rodoviária Federal, impedindo que os eleitores chegassem até as urnas. Isso foi alvo de muita investigação e é isso que está sendo apurado. Vasquez foi o homem de confiança durante a gestão Bolsonaro, comandou a corporação entre abril de 2021 e dezembro de 2022. Numa decisão, uma desembargadora do Tribunal Regional Federal, ela determinou que o ex-presidente apresentasse o depoimento à CGU oralmente e não por escrito. E por isso ele vai ser ouvido hoje. Bolsonaro tem alguma coisa a ver com isso, o Josias, pelo fato de ele ser o chefe do ex-chefe da Polícia Rodoviária Federal? Ele tem a ver porque o Silvinei era diretor-geral da Polícia Federal durante a presidência do Bolsonaro, durante o período que o Bolsonaro esteve no Palácio do Planalto, né? Agora, evidentemente, o depoimento do Bolsonaro nesta intimação na Controladoria Geral da União é um depoimento inservível, ele não serve para nada. Bolsonaro vai para lá para mentir, porque ele foi arrolado como testemunha de defesa do Silvinei Vasquez, que hoje, não há nenhuma dúvida, usurpou as atribuições como diretor-geral da Polícia Federal ao destacar policiais rodoviários para trancar rodovias, para criar empecilhos para que os eleitores do Lula chegassem às urnas no segundo turno da disputa presidencial de 2022. Isso está documentado, isso está demonstrado no inquérito que apurou este caso, e o que se discute na CGU, há toda a discussão sobre a parte criminal que se dá no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Ali no Supremo, o Silvinei conhecerá a sua pena, do ponto de vista criminal, e aqui o que se discute na Controladoria Geral da União são as sanções administrativas a que está sujeito o Silvinei Vasquez. E ele tenta contemporizar, tenta atenuar as descobertas feitas contra ele, comandou esse esquema para bloquear eleitores no segundo turno da disputa presidencial de 2022, ele tenta atenuar e aí traz o depoimento do Bolsonaro, que, como disse, do ponto de vista prático, não serve para nada. Ele vai para lá para proteger o Silvinei, que era um bolsonarista acomodado no comando da Polícia Rodoviária Federal para justamente cumprir essas missões, essas transgressões que interessavam ao Bolsonaro. E aqui, Fabiola, qualquer outra punição que não seja a cassação da aposentadoria do Silvinei Vasquez será uma sanção incorreta. Ele se aposentou prematuramente depois de tudo o que se descobriu sobre ele. Ele se afastou da Polícia Rodoviária Federal e providenciou a sua aposentadoria. É uma aposentadoria de fancaria. É preciso que, nesse processo de análise sobre as perversões praticadas por ele lá na PGR, na PRF, a Polícia Rodoviária Federal, que tudo isso seja levado em conta e que essa aposentadoria dele seja cassada, Fabiola. Essa é a punição razoável no âmbito
administrativo. E falta, evidentemente, a pena criminal. Essa vai vir do Supremo. São várias frentes de investigação, né, Sakamoto, para explicar isso para a nossa audiência, como o Josias disse. Nesse caso específico, né, esse depoimento, a CGU, ele vai como testemunha, no entanto, o assunto em si é de extrema gravidade, né? Fabiola, eu acho que o pessoal vai entender em casa o bolsonarismo, né, entre a derrota da eleição em outubro de 2022 e a tentativa de golpe de 8 de janeiro de 2023, eles cometeram uma cesta de crimes, né, tudo no intuito de, né, chegar àquela situação, aquele golpe, aquela tomada do Estado Democrático de Direito através de uma perversão. E, inclusive, a Polícia Federal tem demorado, a gente tem criticado um pouco essa demora para fechar o processo. A demora dela, né, segundo o pessoal, os próprios envolvidos falam, se dá porque está se costurando todas essas ações, todos esses inquéritos que são vistos de forma separada. Hoje, na verdade, eles vão convergindo. A questão da fraude do cartão de vacina por Bolsonaro, por Mauro Cid, ao que tudo indica, tinha também como objetivo de garantir a permanência de Bolsonaro nos Estados Unidos, uma vez que era cobrada a questão da vacinação e ele não tinha se vacinado. Permanecer por quê? Porque Bolsonaro fugiu do Brasil no dia 30 de dezembro de 2022, com medo do que pudesse acontecer na virada daquele ano, né? Inclusive por questões de prisão. Por quê? Porque ele estava sentado nas semanas que antecederam a isso, sentado com militares, inclusive pediu para as lideranças das três forças, foi atendido, né, quer dizer, foi ofertado a ele apoio pela chefia, pelo almirante da Marinha, mas também tinha coronéis, tinha generais, tinha majores, tinha capitães, pedindo e apoiando um golpe de Estado por parte de Bolsonaro. Isso também está sendo investigado. Né? A própria presença, né? Por que tem o inquérito das joias que foram doadas por governos árabes e surrupiadas pelo bolsonarismo, né? E que depois foram mandadas para os Estados Unidos, para Miami, para que o general Mauro Lorena Cid, pai de Mauro Cid, vendesse naquelas lojinhas de ouro os relógios que foram vendidos também com a ajuda de advogados de Bolsonaro. Por que tipo isso aqui tá? Porque também para manter o Bolsonaro nos Estados Unidos enquanto ele estivesse por lá nesse alto exílio, enquanto ele esperasse, inclusive, o resultado pelo 8 de janeiro. Vocês estão entendendo como está tudo conectado? Essa questão só para terminar, essa questão da Polícia Rodoviária Federal foi a primeira ação golpista do bolsonarismo. Ainda durante o dia da eleição, como o Josias falou, as estradas e de locais com alto índice de votação por Lula no primeiro turno foram bloqueadas, foram colocados postos de controle para dificultar o acesso de votantes. Então, isso aí nas mãos de quem? Do Silvinei Vasquez, então diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, e também a Polícia Federal fez investigação e descobriu que houve toda uma negociação para tentar travar isso antes, para atrapalhar as eleições, um primeiro ato golpista. Então, agora se discute a questão do direito dele aos ganhos, aos vencimentos, né, que concordo com o Josias, tem que ser cortado, mas também não apenas, tem que ser punido criminalmente, da mesma forma que tem todos esses outros inquéritos totalmente conectados, encaixados um no outro, que todos eles dizem respeito à mesma coisa, Fabiola. O Brasil teve uma tentativa de golpe de Estado, bem como os Estados Unidos no 6 de janeiro de 2021, aqui no 8 de janeiro de 2022, né, de 2023, desculpa. E o que aconteceu só é que o Brasil conseguiu, por conta das suas instituições, caminhar com isso, e vem caminhando com isso. Inclusive, Jair Bolsonaro está inelegível, né, pelo Tribunal Superior Eleitoral. Então, a gente ainda vai ter muitas notícias sobre todos esses casos que se entrelaçam.